Eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E para conversar com a gente hoje, eu trouxe o professor Alan Vendrame. Ele que é coordenador do curso de Direito e de Relações Públicas de uma instituição educacional de nível superior aqui de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Alan. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o direito, do século XXI, falando aí também do Dia do Advogado, que foi comemorado agora no dia 11 de agosto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Tá certo. Doutora, agora para a gente começar, a nossa conversa, professora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que está o cenário, do direito aí em meio à pandemia. O que mudou para vocês? Como que está sendo agora esse novo cenário? O ensino superior do direito, ele vive uma certa crise já há alguns anos, né? Em geral, as escolas de direito, elas acabam focando muito mais no conteúdo formal, né, da graduação e com o objetivo de preparar o aluno simplesmente para prestar um exame, o exame da ordem, né? Então, o mercado já vinha apontando, né, já vinha dando sinais de que há essa crise mesmo, né, entre na verdade, há um gap aí, né, entre o que as faculdades formam e as demandas do mercado. A pandemia ela acelerou essa crise, na verdade, né? Então, os profissionais do direito eles precisaram e precisam se adaptar rapidamente a essas mudanças, né? Então, precisam desenvolver outras competências além do que a gente aprende na faculdade, né, daquele conteúdo formal. Então, hoje em dia, o advogado, o aluno, o operador do direito precisa desenvolver habilidades socioemocionais, ele precisa ser mais íntimo da tecnologia da informação, né? Então, é uma crise que bastante significativa, né? Do que a gente coloca no mercado, como eu estou dizendo assim, como instituições de ensino, né? E o que o mercado demanda. E a pandemia acelera cada vez mais e aprofunda cada vez mais essa distância, né? Do que a academia oferece e do que o mercado demanda. A gente pode falar que a pandemia, acelerou aí várias mudanças, que a gente teria em vários setores, principalmente acho que nessa parte educacional, onde a tecnologia tem sido fundamental, tem sido aliado aí. Você como professor pode até falar melhor para a gente como que tem sido, a rotina diária de um professor de nível superior para garantir aí também que o calendário seja, respeitado mesmo em meio a esse isolamento social. Como tem sido para você e para os seus alunos também, né? Um grande desafio, sem dúvida alguma. Quando a quarentena começou, foi determinada pelo governo e começou no semestre passado, então todas as faculdades tiveram que se movimentar muito rapidamente, né? Assim, de transpor um curso 100% presencial para uma plataforma online e sem prejuízo de conteúdo, sem prejuízo de carga horária. Então foi um desafio muito grande para os professores, para as instituições, né? Os professores tiveram que ser treinados nas diversas plataformas aí para dar aula, né, para passar o conteúdo para os alunos. Os alunos da mesma forma, né, precisaram treinar aí como usar as plataformas. Então nós temos professores, por exemplo, na área do direito, que é uma área tradicional, nós temos ainda professores que não têm tanta intimidade com a tecnologia da informação, né? Então foi de fato um grande desafio. A rotina com as aulas online, ela é uma rotina muito mais cansativa para nós professores, né? Porque o curso presencial transportado para uma plataforma online, ele mantém a carga horária, então os professores cumprem a grade horária como se estivesse num curso presencial. Então, por incrível que pareça, a aula online ela é muito mais cansativa, demanda muito mais do professor do que a aula presencial. Então, nós nos deparamos com esse desafio no semestre passado. As instituições aí correram atrás enfim, de oferecer a educação, o ensino para os seus alunos, né? E nós também não fomos diferentes, né? Então, assim, foi um grande desafio. E aí essa virada de semestre agora, eu sinto que todos os colegas, as instituições já estão aí um pouco mais, digamos aí, calejadas, né? Por conta do semestre passado. Mas é um grande desafio, continua sendo um grande desafio, tanto para professores como para alunos.
E a gente falando também, professora, aí sobre a tecnologia, né? Está sendo aliada aí em muitas profissões. Eu quero falar um pouquinho sobre o que é o direito 5.0, né? Queria que o senhor explicasse de forma didática também para quem está em casa entender o que é essa nova modalidade. Muito bom. O direito 5.0, na verdade, é um conceito que está dentro do conceito de sociedade 5.0, né? Quem começa a falar de sociedade 5.0 são os japoneses, né? E eles mudam todas as premissas de organização social com esses conceitos novos, né? Então, a grande premissa da sociedade 5.0 é desenvolver uma relação mais profunda da tecnologia, né? Então, inteligência artificial, big data, os robôs, né? Com a felicidade e com a liberdade das pessoas, né? Então, até então, nós vivíamos uma sociedade focada nos sistemas, focada no desenvolvimento tecnológico, e o ser humano ficava em segundo plano. Então, agora, com essa perspectiva de sociedade 5.0, o ser humano volta ao centro das atenções de todo o desenvolvimento tecnológico, né? Então, dito isso, o direito vem nessa perspectiva também, né? Então, o direito 5.0 é um conceito em que coloca o ser humano no centro da prestação jurídica. O que vale dizer, coloca o cliente, a satisfação do cliente, seja ele no setor público, privado, seja ele um cliente interno numa organização, numa corporação, né? Mas coloca o cliente no centro da prestação jurisdicional, da prestação de serviços jurídicos, né? Então, e isso muda muita coisa, porque, como nós falamos no início, né, a educação formal ela não é suficiente para preparar o profissional para uma realidade como essa, né? Em geral, a tradição jurídica ela forma um profissional que, assim, ele por vezes ele tem uma linguagem, digamos assim, muito rebuscada às vezes, uma linguagem que usa jargões jurídicos e as pessoas não entendem, né? E então, na verdade, às vezes o cliente não fica nem satisfeito, nem entende muito bem o que o advogado está dizendo. Então, é uma mudança de paradigma, né? Então, na verdade, o operador do direito ele precisa entender o que o cliente demanda e ele precisa apresentar soluções simples e que todas as pessoas sejam capazes de entender, né? Então, é um grande desafio, né? Então, além do conhecimento técnico, para que o operador do direito possa fazer uma análise, possa, enfim, vislumbrar caminhos aí jurídicos dentro do ordenamento jurídico para a resolução de problemas complexos, ele também precisa ter empatia, ele precisa saber se colocar no lugar do cliente dele, ele precisa saber trabalhar colaborativamente, porque muito provavelmente com esse desenvolvimento tecnológico, né, com a transposição da vida para o ambiente tecnológico, como nós estamos sendo obrigados a viver, então ele também precisa aprender a trabalhar colaborativamente, o que às vezes é muito difícil, né, na perspectiva da tradição jurídica. Então, o conceito de direito 5.0, ele resgata um pouco desses conceitos de uma formação humana, né, que se perdeu ao longo do tempo na formação jurídica, no ensino jurídico, né? Como eu disse no início, em geral, as escolas de direito elas se preocupam única e exclusivamente com o percurso formal do aluno, visando o conceito do ENAD, né, avaliação externa pelo Ministério da Educação, e aprovação no exame de ordem, né, que na verdade são argumentos em que as instituições de ensino elas usam para competir com as outras no mercado, né? Então isso não é mais suficiente, não vai ser mais suficiente para um profissional de direito nessa perspectiva pós-pandemia. Agora a gente falando um pouquinho, né, dessa questão da pandemia, a gente falou um pouquinho agora numa outra questão sobre como está sendo para os professores, para os estudantes. Agora, como tem sido essa fase para o profissional do direito? Porque a gente sabe que realmente é uma troca, né? O cliente está ali de frente pro advogado, expondo, né, a problemática dele, esperando uma solução. Como tem sido esse momento novo, né, na história, para o pro profissional mesmo do direito, para o advogado? Tem sido um grande desafio. Eu acho que o desafio do advogado ele é até maior do que o nosso desafio como educadores, né, no ensino jurídico.
Porque imagina um advogado aí com 5, 10 anos, 15 anos de formação, de repente ele é colocado diante da necessidade de trabalhar 100% online, né? De trabalhar 100% via computador, inclusive no relacionamento com clientes. Então, daí surge essa necessidade muito maior, é muito mais evidente a necessidade do advogado desenvolver e perceber, né? Ele perceber a importância do desenvolvimento de outras competências que não só as competências técnicas, né? Então, muito mais essa necessidade ela se torna evidente. Então, o desafio do advogado já formado, já colocado no mercado, ele é muito maior. Até porque a pandemia também trouxe uma crise no mercado, né? Grandes escritórios médios ainda conseguiram aí, conseguem passar por essa crise. Mas pequenos escritórios, advogados autônomos, que é a grande maioria aí dos colegas que estão no mercado, estão vivendo grandes dificuldades. Né? Então, assim, é um grande desafio, sem dúvida alguma, é uma quebra de paradigma, nós estamos vivendo, de fato, uma quebra de paradigma, tanto no ensino superior como no exercício da advocacia, no exercício profissional do operador do direito, né? Então, a gente não sabe muito bem onde que isso vai dar, o que nós sabemos é a formação única e exclusivamente técnica ela não é suficiente. A realidade está colocando aí os profissionais diante de novas necessidades. E aí a gente falando também de forma bem didática, o que que hoje um profissional do direito precisa dominar? Ele precisa dominar, além dos conhecimentos técnicos, isso é hoje o conhecimento técnico do direito, é o que nós costumamos dizer na academia como 0 a 0. A informação hoje ela é disponível. É diferente, por exemplo, de 20 anos atrás, 15 anos atrás, que uma graduação em direito ela obrigava o aluno a ficar na biblioteca, consultar livros físicos, né? Então, hoje em dia, na palma da mão, no celular, a pessoa pode acessar legislações, ela pode acessar jurisprudência, doutrinas, artigos. Então, a informação ela é muito disponível. Então, o conhecimento técnico, ele é o 0 a 0. Né? Então, o profissional continua com essa necessidade de desenvolver meu conhecimento técnico. Além disso, conhecimentos em tecnologia da informação. Então, o advogado ele precisa desenvolver mais intimidade com a tecnologia da informação. Então, tanto assim como instrumento de trabalho mesmo, né, entrar e usar diversas plataformas, ele entrar e dominar como que ele usa, como que ele se comunica com as pessoas, com os clientes, né, mas também como que as plataformas, as redes sociais são construídas, né, como que funcionam, porque na medida em que as relações sociais elas migram para o ambiente virtual, então o direito também acompanha, né? O direito é um grande regulador das relações sociais, né? Então, além da organização, da estrutura do poder político, o direito tem um papel de mediar e de regular as relações sociais. Né? Então, como as relações elas migram para o ambiente virtual, então o direito também acompanha, né? Então, além disso, além desse conhecimento próprio para a rotina, para o trabalho, né, mais prático, ele também precisa conhecer um pouco de como se desenvolvem os sistemas, né, como que funciona os algoritmos, como que funciona a inteligência artificial, e muito provavelmente ele vai ser demandado e ele vai precisar desse conhecimento para atender o cliente dele de uma forma esperada pelo próprio cliente, né? Assim como todas as outras profissões, né, já se esperava que a tecnologia realmente fosse avançar nos próximos anos, né? Só que isso aconteceu para todo mundo muito antes do que a gente esperava, né? Com esse momento que a gente vem passando agora da pandemia. Então, eu imagino que realmente o direito está passando por uma grande mudança, assim como todas as outras profissões, os professores, os educadores, nós jornalistas, todo mundo teve que se adaptar e usar a tecnologia. Então, a gente precisa realmente se adaptar e não só ser o advogado agora, só ser o jornalista, a gente precisa entender um pouquinho da tecnologia, do que está aí à nossa disposição para ajudar a gente nesse momento, para a gente continuar também, né? Agora, falando disso também, a gente sabe que o direito ele é um grande pilar, né, da sociedade. A gente teve até um evento na Assembleia Legislativa, no dia 11 mesmo, no dia do advogado, na terça-feira, que foi um ato solene em comemoração ao Dia do Advogado. E a gente teve uma fala de um dos participantes, não me recordo o nome agora, mas ele disse que
o direito ele é tão importante que ele deveria ser ensinado nas escolas, né? Falando aí do direito como um pilar para a sociedade e sobre isso que realmente é tão importante que deveria ser ensinado nas escolas, o que o senhor tem a complementar e a falar sobre isso? Primeiro que eu concordo plenamente com as suas colocações, né? Eu também entendo que o direito deveria ser algo obrigatório nas escolas, deveria compor a formação da criança, principalmente do adolescente. O conhecimento jurídico ele precisa ser amplo, até porque ninguém pode alegar ignorância da lei. Então, se ninguém pode alegar ignorância da lei, né, por um dispositivo legal constitucional, então nada mais justo do que o Estado que cobra, né, que cobra isso do cidadão, né, na prestação jurídica. Por exemplo, se eu sou processado, eu não posso alegar desconhecimento da lei. Né? Então, se eu não posso alegar desconhecimento da lei, então como que eu acesso esse conhecimento? Né? Então, eu concordo, eu acho que sim, nos níveis mais básicos da educação, deveria sim ter algo relacionado com direito. Algumas escolas já fazem isso, né? De uma maneira autônoma, não como uma política pública. Né? Eu entendo que uma política pública de generalização do conhecimento do direito certamente contribuiria para uma sociedade muito melhor. Tá certo. E tem algum outro ponto que o senhor gostaria de acrescentar quanto ao direito aí, todas essas mudanças que estão ocorrendo também, nesse momento que a gente está passando? Olha, é assim, é confiar, né? É confiar nos profissionais do direito, porque embora nós estejamos falando aqui de uma crise do ensino jurídico, de uma crise no mercado, né? O profissional do direito ele é essencial para a realização da justiça, né? Então é confiar no operador do direito. Eu acho que esse é a primeira mensagem que eu poderia deixar, né? E em segundo lugar, assim, das pessoas num relacionamento com o advogado, num relacionamento com o operador do direito, para elas se sentirem livres e autônomas para procurar alguém que satisfaça o seu próprio desejo, a sua própria demanda, né? Então, nesses dois pilares, eu entendo que essa relação do operador do direito com a sociedade, do operador do direito com o cliente, ela tende a se desenvolver, se tornar cada vez mais íntima e cada vez mais eficiente. E a eficiência dessa relação, ela não tem só o aspecto econômico, né? Que obviamente qualquer processo, qualquer atuação eficiente tem também vem também ao largo disso, né? O aspecto econômico, mas não só isso, mas também do desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, eu acredito muito nisso, né? Que o direito, ele sim vai ser um grande sinalizador de como nós vamos viver aí pós-pandemia, com toda certeza. Todo mundo em um certo momento da vida vai precisar da ajuda, né, de um advogado ou vai precisar entender um pouquinho sobre o direito. Ele realmente é uma profissão que está muito interligada a outras, né? A gente está o tempo todo aí é, de frente, né, com o direito. E aí uma outra coisa que eu queria questioná-lo também, queria que o senhor falasse um pouquinho. A gente também teve no dia 11, no dia do advogado, a gente lançou na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar do advogado, da advocacia, do direito. Qual a importância para vocês da categoria? A gente ter políticas públicas e a gente ter um olhar especial, né, voltado também a esses profissionais. É a reafirmação da importância do advogado. O advogado, em geral, ele tem a proteção constitucional no sentido de ser reconhecido pela Constituição como necessário para a prestação judicial, portanto necessário para a justiça. Então nós ouvimos muito, né, da OAB que sem advogado não há justiça. Essa é uma verdade. Isso também é um pilar da democracia, é um pilar do Estado democrático de direito. O advogado, às vezes, tem a sua atuação aviltada, às vezes ele é tratado com certo preconceito, dependendo da área que trabalha. O dia a dia do advogado é muito difícil nas audiências, nos fóruns aí, por aí, né, nas diversas comarcas espalhadas pelo país. Então, é uma vida de muita luta, né, muito difícil, da grande maioria dos colegas, né. Então, quando nós nos deparamos com uma iniciativa como essa, né, uma iniciativa que sinaliza uma política pública
Então é uma reafirmação, né, de uma sociedade justa, de uma sociedade igualitária, pela valorização de um profissional que ele é essencial para a justiça. Então, olha, essa iniciativa da Assembleia realmente vem em boa hora, porque nós precisamos defender as prerrogativas dos advogados. Né? Como eu falei, o dia a dia do advogado é muito difícil, ele se depara com diversas situações constrangedoras pelo exercício da sua profissão. Então, é uma reafirmação extremamente importante, não há dúvida disso. E dentro de todo esse cenário, né, qual é a sua mensagem para o advogado, né? Já que foi uma data comemorativa essa semana para todos eles, eu queria que você deixasse aí também a sua mensagem de apoio nesse momento. A gente sabe que, infelizmente, a gente está passando por uma crise que também atingiu os profissionais do direito, né? Se eu pudesse deixar uma mensagem mesmo para os colegas, procurarem se desenvolver, procurarem o conhecimento, esse momento de fato, quem ficar parado, o colega que não procurar se desenvolver, não procurar desenvolver novos conhecimentos, procurar ampliar a sua visão de mundo, e não só o estudo do direito propriamente dito, infelizmente vai ficar para trás. Então a mensagem é essa, né? De continuar nessa luta pelo conhecimento, mas abranger um pouco de outras competências, né? Não só das competências socioemocionais, mas de conhecimento da própria tecnologia, né? Então a busca do conhecimento, que é uma premissa de todo mundo que gosta, que ama o direito, o operador do direito, ele por princípio, ele gosta do conhecimento, por princípio ele gosta de se desenvolver. Então, a mensagem é essa, de ampliar um pouco essa busca pelo conhecimento também com outras áreas, né? E assim, não ficar parado. O profissional do direito não pode ficar parado de maneira alguma, principalmente na fase que nós estamos, né? Então, a OAB, a própria OAB, por exemplo, oferece diversos cursos de atualização. Então, o advogado tem acesso a esses cursos de atualização. Então, se eu pudesse deixar a sugestão, vá se desenvolver, vá em busca do conhecimento. Não acha que sabe de tudo, né? Não acha que só porque é um advogado já formado, tá, enfim, já passou da hora para estudar, já passou da hora para adquirir novos conhecimentos. Essa mentalidade, infelizmente, ela não encontra mais sentido no mundo atual. Então, essa é a mensagem que eu deixo para os colegas, né? Busquem sempre conhecimento, ampliem a sua visão, ampliem o leque de conhecimento e prestem muita atenção nas competências socioemocionais. Tudo isso vai ser muito necessário para esse momento que nós estamos passando e, obviamente, pós-pandemia. Realmente é um momento em que a palavra acho que resume tudo isso é reinvenção, né? A gente precisa se Verdade. reinventar e se preparar realmente para esse pós, porque tá difícil, mas vai passar, né? E quando a gente voltar, a gente tem que voltar com um diferencial também. O nosso programa está chegando ao fim, professor. Eu queria agradecer aí a sua presença e também estender aí os meus parabéns para você também, do Dia do Advogado, desse mês do advogado. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço bastante. Para mim foi uma grande satisfação poder participar aqui do programa, da TV, da Casa do Povo. Afinal de contas, a Alesp é a Casa do Povo Paulista. Então, para mim foi uma honra muito grande. Muito obrigado. Muito obrigada. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você reassistir esse programa ou qualquer outro da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau.